Glória a Deus. Hoje fazemos 37 anos de casado. Muitos anos, né? Muitos anos. Glória a Deus por isso. Eu sempre digo que casamento, em quase que na totalidade, é uma decisão de permanecer casado. Hoje, a maioria dos casamentos que acabam... Denise, tem que ser mais quente, porque a garganta já está ruim. Obrigada, querida. Então, permanecer casado é uma decisão, que a grande maioria não enxerga dessa forma. Vamos ficar enquanto der, se não der a gente separa, ninguém quer saber de perdoar, ninguém quer saber de caminhar a segunda milha. Domingo eu fui ministrar numa igreja de um pastor amigo, e eu fiquei muito feliz que eu encontrei alguns casais de 10 anos, 15 anos atrás, e alguns assim que eu disse, não, vocês não vão separar, vocês não vão separar. Esse casamento tem jeito. E eles foram lá e me viram e foram agradecer realmente por aquele conselho de 10 anos atrás. Então, eu só aconselho mesmo você a se divorciar se você estiver sob violência física, debaixo de drogas, pessoas com problemas psiquiátricos graves e que você já tentou e já teve reincidência. Porque se for adultério, a gente trabalha o perdão, entendeu? Se for ajuste, tem coisas para ajustar. E casamento é assim. Você não vai encontrar a pessoa perfeita. Você não vai encontrar a pessoa certa. Perfeita não tem ninguém, mas certa. Tem pessoa que fala assim, não, eu não encontrei a pessoa certa, pastor. A gente tem que se fazer a pessoa certa. É assim que faz dar certo o casamento. E com a graça do Senhor, a gente vai caminhando, a gente vai perdoando, a gente vai pisando no chão. Casamento é realidade. Muita gente não dá certo no casamento porque casa de uma forma muito utópica, com aquela história de príncipe encantado, sabe? Com aquela fantasia. Primeira coisa que tem que acabar quando você vai para um casamento é a fantasia. Eu sou a pessoa assim, casei com um homem assim, ele é real, ele tem virtude, mas ele tem defeito. E essa é uma das características do amor. O amor, ele vê virtude, mas ele enxerga também os defeitos. Ele aproveita as características do amor e ele ajuda o parceiro ou a parceira a trabalhar os defeitos que ele tem quando nós podemos trabalhar. A paixão não, a paixão ela é cega. A paixão ela não vê nada. O pai, a mãe, o vizinho está vendo que a pessoa não presta para nada, mas a pessoa apaixonada não enxerga, não vê. Então, o amor, né, que nós temos, que é o amor de Deus, ele nos ajuda a caminhar dentro desse propósito. Então, estou muito feliz hoje, né, 37 anos, quase 40, né, muito. E estou muito feliz de estar aqui na igreja, né, porque eu e o pastor Edson, a gente dá tão certo que... Ontem ele foi comigo para o médico de manhã, perdeu a manhã dele toda para ir comigo para o médico. Então, para mim, isso tem mais valor do que um jantar agora. Entendeu? Porque eu ainda vou engordar, né? Jantar tarde da noite. Então, isso é casamento. Casamento, eu sempre digo que nós temos uma conta de crédito e nós temos débito. Você sempre tem que estar olhando essas duas coisas. Quanto é que eu tenho de crédito com ele? Quanto é que ele tem de crédito comigo? Às vezes entra lá alguns débitos, mas os débitos não zerou os teus créditos. E a pessoa pega naquele débito. O casamento hoje acaba muito porque as pessoas têm o poder de ressaltar um defeito e não ver 100 virtudes que o companheiro ou a companheira tem. Entende? Então veja, eu sempre faço isso com os casais que querem acabar com o casamento. Vamos fazer a listinha aqui de perdas e ganhos. O que você ganhou com esse casamento? Ah, ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei... Às vezes a lista dá 10 itens. Aí eu falei, o que você perdeu com esse casamento? Ah, acha um, acha dois, no máximo acham 3 coisas. Aí eu falo, então esse casamento não pode acabar. Não pode. Vamos só ajustar esse lado aqui que precisa ajustar. Entende? E é assim. E Deus vai nos conduzindo em graça, força e sabedoria. E não é para ser peso também, não. Casamento do crente não é para ser pesado. Se o seu casamento está pesado, tem coisa aí que precisa ajustar. Porque da mesma forma que Deus odeia o divórcio, Ele odeia um casal infeliz. Ele não planejou para vocês serem infelizes. Ele planejou para vocês terem cumplicidade.
terem afinidade, diálogo, perdão, essas coisas, né? Então, isso fazendo vai durando, né? Então, louva a Deus por esse dia. E já que os irmãos estão sabendo da minha saúde, né, vou dar um pequeno relatório também. O médico suspendeu o remédio, porque, assim, suspendeu temporariamente, uma semana, porque baixou tanto que ele ficou com medo de baixar demais. Então, teve que suspender. Porque esse remédio, ele não é o bloqueador, ele é bloqueador, ele não controla ainda. É o outro que nós estamos esperando, o carésimo, que vai controlar. Então, voltou de novo, mas voltou um comprimidinho só. E ontem eu estive lá, ele me examinou e tudo, conversou comigo, e ele falou assim, você não tem os sintomas da doença no corpo. Eu tenho a doença no sangue, mas eu não tenho sintoma dela no corpo. É um negócio impressionante. Hoje eu peguei 100 quilos no leg press na academia. 100 quilos. E ele falou para mim, não precisa baixar o exercício, você pode continuar fazendo, que ajuda. Ajuda a baixar a plaqueta, você está com a plaqueta alta. É uma doença que aumenta tudo, aumenta a leucócito, aumenta a plaqueta, aumenta tudo. É o contrário da anemia aguda, né? Então, eu tô assim, tô com a doença no sangue, mas eu não tenho o sintoma dela. O sintoma que tinha já desapareceu tudo, graças a Deus, né? Até o cansaço já desapareceu. Eu tô cansada de viagem, de academia, de trabalho, mas não daquele cansaço que eu ficava buscando fôlego, assim. Aquilo acabou, passou tudo, né? Glória ao Senhor. Então, te agradeço pela oração. Louva ao Senhor pela oração, pela igreja tão querida que tem me ajudado. E isso dá um alento para o nosso coração. Tá, Inês? Confie, porque o Senhor vai te resolver a sua situação. Eu creio que você vai estar aqui bem tranquila com isso. O Senhor vai te curar, o Senhor vai usar a mão do médico, né? Eu oro tanto pelo nosso país, irmãos. Eu estava lá nos Estados Unidos e fui numa clínica lá para fazer um exame. O remédio que aqui é uma coisa carésima, lá custa $79. Esse remédio que custa quase 20 mil aqui. Você vê o que é um país e uma política diferente, né? Então, nós precisamos orar pelo nosso país, tá? Eu não tenho como importar de lá, porque a burocracia é tão grande que para ter médico lá e tal, então vamos esperar o do plano aqui, mas é o país que nós vivemos, né? Então, nós precisamos orar muito pelo nosso país, muito, muito mesmo. Eu tenho orado todos os dias, não deixe de orar, tá? Mas vamos rápido aqui a palavra, porque o tempo passou e eu tenho meia hora para falar para vocês aqui. E eu quero, para não ficar fora da lista, trazer uma palavra para a família. É casamento, é aniversário, então vou falar rapidinho para vocês. No ano passado, no mês de maio, nós falamos aqui sobre a experiência da mesa. Aquele vídeo está com 1 milhão, mais de 1 milhão, meio milhão de visualizações, aquele vídeo da experiência da mesa, né? E ele continua tendo visualizações, porque a palavra de Deus não envelhece, né? A palavra de Deus, ela prolifera, ela vai frutificando nos lugares onde ela vai sendo espalhada e alcançada, né? Então, vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 17, versículo 15, diz assim. Você conhece bem esse texto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu gosto muito dessas duas palavras, desses dois adjetivos. Alguém que, quando Deus viu que não era bom que Adão estivesse só, ele planejou criar, né, planejou trazer para Adão uma auxiliadora. E é tão interessante que o verbo que tem no hebraico para quando Deus criou Adão, não é o mesmo verbo que tem para quando Deus formou Eva. O verbo no hebraico são diferentes. É como se o sentido do verbo no hebraico, eu não anotei aqui, mas eu lembro que é como se Deus estivesse pegando a costela de Adão e de uma forma muito, muito mais minuciosa e muito mais detalhada, estivesse trabalhando, esculpindo Eva. O verbo no hebraico traz exatamente essa conotação. E outra coisa linda na palavra de Deus, que essa porcaria aí fora
ficam falando que os conceitos judaico-cristãos, que eles botam a mulher num lugar, não é nada disso, é tudo mentira, tá? É porque não conhece a Bíblia, não conhece a interpretação, não vê o original que mostra para nós o que é que Deus está falando, até porque os originais do hebraico, quando é traduzido para o nosso português, tem algumas coisas que se perdem, né? Porque já dizia que traduzir é trair, às vezes, no sentido de que perde, às vezes, da língua, se não for uma tradução muito bem feita, né? Mas quando Deus coloca aqui, que trouxe para Adão uma auxiliadora, ou alguém que lhe auxilie, lhe corresponda, essa expressão auxiliar e corresponder tem o mesmo sentido no hebraico do auxílio e da ajuda e do cuidado que Deus tem com cada homem na face da terra, com cada um de vocês. Assim como Deus ajuda você, assim como Deus auxilia você, Deus não faz tudo para você, mas naquilo que você não pode, Deus está ali para te auxiliar e te ajudar. É nesse mesmo sentido que ele colocou Eva junto de Adão. Deus nunca diminuiu a mulher quando ele colocou ela na condição de auxiliadora. E tem ainda, na versão do inglês para o português, ele vai dizer que é alguém que ajuda na parte frágil daquilo que o outro não pode fazer. Olha como é que é rico esse texto e o lugar que Deus deu para nós mulheres. Não é verdade? E aí eu vejo o poder que nós temos. Eu vejo a graça de Deus que nós temos quando nós temos a sabedoria do Senhor para auxiliar e para cuidar. É nesse sentido também que a palavra vai dizer que a mulher sábia, ela edifica. Ué, mas não parece contraditório se Deus colocou eles como sacerdote, como cabeça, como líder da casa? Mas a palavra de Deus vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Essa edificação fala desse detalhe, fala dessa coisa minuciosa, daquela coisa mais refinada, que eu e você, nós mulheres, temos a capacidade às vezes de perceber aquilo que os nossos maridos não percebem. Nós temos um feeling para algumas coisas mais sensíveis, e isso é um lugar maravilhoso que Deus nos colocou. A mulher, quando ela usa isso para o mal, é terrível. Provérbios vai falar da mulher, né, que usa esse feeling que ela tem, que aí fora o mundo chama de sexto sentido, mas eu chamo de discernimento mesmo e de capacidade que Deus nos deu. Então, o seu lugar, minha irmã querida, casada ou solteira ou sozinha, seu lugar é maravilhoso, seu lugar é precioso. Deus te deu algo, sabe, que não deu para o homem. E nós não temos que brigar com eles. A mulher nunca vai ser feliz tentando diminuir a condição dos homens, que é o que o feminismo exacerbado aí tem feito ultimamente. Não vai conseguir isso, sabe por quê? O lugar de vocês, Deus nunca vai tirar. Deus nunca vai tirar. E no fundo, me diga, se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse a cada uma de vocês, até as que são sozinhas hoje mesmo, ao pé do ouvido, quem aqui que não queria alguém que lhe trouxesse segurança, companhia, tivesse próximo de você como um companheiro que pudesse somar com você? Todas as mulheres querem isso. Todas querem. Porque é bom. A Bíblia que diz que não é bom que o homem estivesse só. Entende? Então esse lugar nosso, ele é um lugar precioso. E nós precisamos voltar para o Éden, que é o tema desta mensagem hoje, né? Quando Adão e Eva perdem a comunhão com Deus, eles perdem o que tinha de mais precioso, né? Porque enquanto havia comunhão com Deus, havia presença, havia companhia, havia assim o diálogo de Deus com eles ali na viração do dia, né? Havia identificação de Deus com o homem, porque não tinha o pecado, e do homem com a mulher também. Deus, quando criou, ele fez isso para que um se identificasse com o outro, né? Então, o papel da mulher de auxiliadora é alguém em que o homem possa confiar. E é maravilhoso. Você sabe que o seu marido sabe quem você é e sabe que ele pode confiar em você. Então, esse lugar, o jardim era um lugar perfeito, onde Deus tinha colocado ali o homem, a mulher, e o que tinha de mais precioso no jardim era a presença de Deus. E a outra coisa que não existia também no jardim era a presença do pecado. Então, o jardim era um lugar perfeito. Nós perdemos isso porque Adão pecou.
mas nós podemos resgatar essa presença e os valores que haviam ali e a condição que havia ali no jardim, nós podemos resgatar nas nossas casas através de Jesus e com a orientação da palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você vai voltar para o Éden. Éden significa lugar de deleite, prazer. E você já viu que a sua casa, quando você está em harmonia com quem você convive, é um lugar de alegria, é um lugar de prazer, é um lugar de deleite. Pode ser nas coisas mais simples que a gente tem prazer de estar ali, né? Hoje à tarde, quando o pastor Edson chegou, eu falei assim, vou inventar aqui um cuscuz. Eu não sei fazer cuscuz, mas havia uma receita lá na internet. Eu vou fazer um cuscuz com café para a gente tomar, né? E ele chegou e falou, o que você está fazendo? Está cheiroso? Eu falei, estou fazendo um negócio aqui que eu inventei, que eu vi uma receita. Vamos ver se presta, a primeira vez que eu fiz, né? E ficou muito bom. Aquilo é prazeroso, você tomar um café com um cuscuz com alguém que você ama na sua casa. A presença de Deus está ali. Muitas vezes você acha que a presença de Deus é com uma teofania, uma aparição de relâmpagos, luzes e trovão. Não! O Éden vai voltar para sua casa quando nas mínimas atitudes, nas mínimas coisas, você convocar, você fazer um ambiente propício para a presença de Deus estar ali. É dessa maneira, através da palavra, através de Jesus, através do Espírito Santo que está conosco todos os dias, é que nós criamos o ambiente do Éden dentro da nossa casa. Isso é possível. Isso é possível. No meio de tanta destruição, no meio de tanta coisa horrível. Eu vi essa semana, irmãos, que a Netflix lançou um filme com a tal da linguagem neutra. Vocês viram isso para criança? Alguém até postou no grupo aí, parece que da igreja, não sei se foi no grupo das professoras. Uma coisa terrível. É isso que estão preparando para as nossas crianças. Mas eu sei de uma coisa. A presença do Senhor na sua casa não vai permitir isso para os seus filhos. Seus filhos serão discípulos do Senhor. Quem já está na fase dos netos, seus netos serão discípulos do Senhor. A sua casa, a presença de Deus maravilhosa que estava lá no Éden, ela pode estar hoje dentro da sua casa. Eu creio nisso, pastor Moisés. Eu creio que o Senhor estará guardando. O Senhor dará estratégia para você, Nath, nesse tempo. Receba isso. A estratégia que nós precisamos nesse tempo vai vir do céu, vai vir do alto. Pentecoste é tempo disso. É o poder, é a manifestação do Espírito Santo para que nós recebamos essa graça, essa sabedoria, esse discernimento. Se você perguntar para mim, como é que eu respondo determinadas coisas? Talvez no momento eu não saiba, mas eu sei de uma coisa. Eu vou orar e o Senhor vai me dizer como eu falo com a minha filha, com o meu filho, com o meu neto, como vai ser, e Ele vai ouvir. Porque não há ninguém que possa impedir o poder da palavra de Deus, falada, passada, ensinada e vivida dentro de uma casa com coerência. Não tem ninguém que destrua esse poder. Você sabe por que eles querem tirar das escolas, das faculdades, dos congressos, das repartições públicas, como tiraram algum tempo atrás essa palavra? É porque isso é um plano diabólico, porque essa palavra, ela esmiuça a penha, ela destrói corações endurecidos, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Quem é capaz de discernir, de dissecar, de analisar uma intenção do coração do homem? A palavra de Deus é capaz. Então, quando ela é passada para os seus filhos, você cria na sua casa o ambiente do Éden, um ambiente de prazer, um ambiente da presença de Deus. Então, comece a pedir o Espírito Santo para que você vá identificando aquilo que faz com que a presença de Deus se afaste da sua casa, do seu lar. Tem coisa que afasta a presença de Deus. Tem coisas que nós não podemos, né? Que anseios nós temos? Lá no Éden, você vê que Deus disse aqui, ó, no versículo 15... Vocês podem comer livremente de toda a árvore que está no jardim. Comam livremente de qualquer árvore do jardim. O plano de Deus para o homem sempre foi abundância. O plano de Deus para o homem sempre foi prosperidade. O plano de Deus para o homem sempre foi fartura.
Deus não colocou o homem aqui na terra para nós vivermos uma vida minguada, mirrada, michuruca em todos os sentidos. De forma alguma. O plano de Deus é abundância, é prosperidade, é longevidade de vida, é abertura. O plano de Deus sempre foi esse. Mas aí vem o maligno, vem o diabo com a sua sutileza, com o seu engano e fala para Eva assim, olha, comam livremente de qualquer árvore do jardim. E o jardim não tinha pouca árvore, não. Ele tinha tudo. Tudo que o homem precisava para alimento, para subsistência, para tudo o jardim tinha. Água, rio, temperatura agradável, né? Eu estava lá em Orlando, uma temperatura horrível de 40 graus. Eu estava sentada lá um pouquinho descansando e pensei assim, gente, quando Deus restaurar a terra, nós viveremos igual era o Éden. Essa terra restaurada, ela vai voltar ao plano original. E você imagina, pastor, o que é a gente não sentir nem calor, nem frio, né? É mais ou menos a temperatura que a gente acorda hoje de manhã, no outono, né? Que não está nem calor e nem frio, né? Sem cansaço, sem dor, sem preocupação, sem medo, sem boleto para pagar, sem nada disso. Imagina o que será o Éden, a terra prometida. Mas o que Deus está querendo ensinar para nós é que nessa caminhada, você não pode se desesperar. Você tem que treinar sua mente, sua alma, seu coração, sabendo que você está na mão dEle. É isso que o Espírito Santo tem me ensinado nesses dias com essa doença. E eu fico pensando, como será? Como será se o Senhor me chamar, né? E me dá alegria quando eu penso isso. Não que eu quero morrer, eu não quero deixar o pastor Edson, eu não quero deixar meus netos. Mas eu não fico triste, gente, porque eu estou servindo ao meu Senhor. A terra é um lugar de passagem, depois eu vou voltar para cá, entendeu? Com corpo perfeito. Você não vai ter defeito. Quem nasceu mutilado vai vir com corpo perfeito. Quem tem deficiência vai vir com corpo perfeito. Porque nosso Deus, Ele é um Deus de perfeição. Quem estragou foi o pecado, foi o diabo. Então Ele vem e diz assim, é verdade que vocês não podem comer das árvores do jardim? Ele troca, ele faz um trocadilho, ele provoca. Sabe o que Satanás mais provoca hoje nos corações? Sentimento de escassez. Quando ele traz esse termo, quando ele traz essa palavra, ele está mexendo com a mente, ele está mexendo com as emoções, ele está mexendo com o sentimento de Eva para provocar nela um sentimento de escassez. Deus disse para vocês que não comessem das árvores do jardim? Aí Eva repete. Quando ela repete a palavra. Deus disse que nós poderíamos comer menos da árvore da ciência do bem e do mal. Aí ele diz assim, aí ele sabendo que não ia por aí, né, ele aprofunda, ele ataca mais. Ele disse assim, não, mas é porque no dia em que vocês comer, tem algo aí. Aí Satanás também coloca uma outra expressão terrível, como que se Deus não tivesse dito ou Deus tivesse omitido para Eva aquilo que era a verdade. Olha como que Satanás é astuto. E é bem um ícone das nações, da sociedade distanciada de Deus nesse tempo. Você vê a mentira sendo passada como verdade. Você vê a justiça sendo torcida. E o profeta Isaías, Jeremias, se não me engano, diz que a verdade e a justiça andam tropeçando na praça. O que é isso? No lugar errado, torcido, enganando as pessoas. A tática de Satanás não mudou. Então ela gera no coração dos casais, ela gera no coração das famílias uma insatisfação. Não basta você ter um casamento legal, não basta você fazer sexo só com uma pessoa, você tem que trocar de parceiro. Não basta você se relacionar com alguém do sexo diferente, você precisa experimentar alguém igual a você. Isso é o que Satanás vem trazendo, vem provocando na mente e no coração do homem. Mas você e eu que estamos aqui, nós somos os pregoeiros da verdade e da justiça.
você nunca vai aceitar essa mentira, você nunca será enganado, porque quando o engano vem, é como se o Espírito Santo acendesse uma luz assim na nossa consciência, e a gente já escuta aquilo e pensa assim, epa, isso não está certo, peraí, deixa eu conferir, deixa eu ver se isso é verdade. Nós temos a unção do Santo e sabemos tudo que você precisa saber para não se distanciar do seu Deus e tudo que você precisa saber para não aceitar as mentiras do inimigo neste tempo, na sua família, na sua casa e na sua vida. Essa promessa é para nós hoje, é para nós agora. Volte para o Éden. A presença de Deus está lá, os recursos estão lá, aquilo que você necessita está lá, o bem-estar está lá. Não existe bem-estar para a alma, para a mente, para o corpo, fora da presença de Deus, fora do envolvimento com o Espírito Santo, fora da graça maravilhosa de Deus na nossa vida. Não existe. Você pode conquistar coisas, você pode ir a lugares, você pode fazer um monte de coisa. O que mais traz plenitude para o homem é a presença da comunhão com o seu Pai, com o seu Deus, com aquele que te criou, com aquele que te completa, com aquele que não deixa faltar nada na sua mente, no seu coração. Então, queridos, esse texto é muito rico, né? Ele é muito rico. Que anseios e que desejos têm invadido nossas almas, nossos corações, né? E a sugestão da serpente, dependendo do momento em que você está, ela parece interessante demais. Espera aí, de eu não poder comer, ou de eu morrer, é que eu não vou morrer, mas eu vou ter olhos abertos, eu vou, né, ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí, naquele momento, todos os sentidos de Eva são aguçados. Ela viu que a árvore era boa para dar entendimento. Olha, sentido, os olhos, né? Ela buscava, ela começou a querer algo que ela não conhecia. Porque o que Deus havia dado para eles era o suficiente para eles viverem em paz. Deus havia dado tudo. Mas esse tem sido sempre o trabalho de Satanás. Provocar na mente e nos corações um sentimento de escassez. Não está legal isso. Sabe esse vazio que você tem? Quem sabe um pouquinho de droga é legal para você. Não, talvez esse anseio que você tem, você precisa trocar de parceiro ou de parceira, e por aí vai. Não, talvez se você ganhar muito dinheiro, ou se você fizer um esquema aqui, você vai se dar bem. E é assim que Satanás vai colocando anseios na alma humana, e o homem vai caindo por aí. Mas a sua alma está guardada pela palavra do Senhor. A sua vida está guardada. Enquanto você estiver de posse desta palavra, enquanto você estiver orando e pedindo discernimento, eu peço todo dia ao Senhor, Pai, me dê discernimento do teu Espírito. Todo dia eu faço essa oração. Há muitos anos eu faço ela todo dia. Eu preciso do discernimento para hoje. Eu preciso do discernimento para o problema de hoje. Para o aconselhamento de hoje. Então, é isso que a palavra mostra para nós. Comeram da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Seus olhos foram abertos. Conheceram o bem e o mal. E aí tornaram-se seus próprios deuses. Outra coisa que tirou, que Satanás propôs e que foi tirado ali, a dependência de Deus. Vocês serão como Deus. E eu pergunto para vocês, não é essa a proposta da sociedade atual? Primeiro começa lá atrás, olha a Idade Média. Vamos tirar Deus das escolas, né? O homem por si só, ele tem que ser sozinho, só ele, para ele ver como é que ele é. Ele tem que sofrer a angústia de estar só, para ele ver como é que ele é. E aí vai limando Deus, né? Vai limando, e hoje o homem está só, fazendo o que quer, não tem regras, não tem mais limite. Ontem eu estava conversando com o Edson, ele falou, tem coisas que está igual Sodoma e Gomorra. Eu disse, não, está pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior, tem coisa que está pior. Você está ouvindo coisas, e principalmente no nosso Brasil, que você nunca ouviu. Você nunca imaginou que você ouviria. É ou não é verdade? Nunca imaginou. A nível de justiça, a nível de um monte de coisa, que não dá nem para a gente ficar falando aqui. Mas eu vou dizer para você, isso vem de onde? Vem da proposta da antiga serpente. Engano. Ser o próprio Deus. Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não respeito ninguém.
se possível, nem a constituição de um país. Essa é a proposta da antiga serpente. Mas eu sei de uma coisa, tem um Deus no céu, que a hora que ele dizer assim, basta, não tem ninguém que pode impedir a ordem dele. E eu e você permaneçamos firmes, fazendo o que ele nos orientou para fazer. Não vamos sair desse lugar, né? A ética de cada um, o texto é subjetivo, é o que eu entendo para mim, é o que é bom para mim. Isso é o Deus. Pô, se eu vim de Deus, se ele me criou, se ele me constituiu, a base está nele, a fonte está nele, o conhecimento vem dele, a graça vem dele, a unção vem dele, a paz vem dele, tudo é dele, para ele, por ele. Mas o homem natural não aceita isso hoje, porque ele está debaixo dessa sugestão maligna e diabólica. O quanto mais livre você tiver para fazer o que você quer, é que você vai ser feliz. E eu pergunto, são felizes? Estão felizes? Estão felizes? Nunca cresceu tanto o número de suicídio. Agora já não é mais nem entre, antes era, há 20 anos atrás era após 25 anos. Hoje, o nível de adolescentes é enorme. O índice de adolescentes suicidando é enorme. Por quê? Porque essa busca não vem daí. O homem tornou-se o seu próprio Deus, né? Então, cada área da vida humana foi afetada com a sugestão da serpente. O trabalho passou a ser com suor. Você já imaginou você trabalhar sem cansar? Porque Deus disse, ó, cultive o jardim. Deus botou lá eles no jardim com tudo, mas disse, plante, cultive e goze de todos os frutos aí do jardim. Então havia trabalho, mas o trabalho não era com suor, não era com cansaço, não era com fadiga, não era da forma que é hoje. Então fomos afetados nessa área. Sofrimento e dor no nascimento também. Imagina, Estela, um parto sem dor, que maravilha, sem anestesia, né? Seria assim, Deus tinha planejado isso para nós, mas o pecado afetou essa área também, né? Foram expulsos do jardim, fim da comunhão, e aí os dois começaram a ter problema entre si. Aí o homem olha para a mulher, já não é mais uma auxiliadora que completa, é alguém que tem um monte de defeito, é alguém que começa a ver o defeito do outro, começa a pinçar os defeitos. E onde estamos, né? Onde estamos hoje? No plano estabelecido por Deus originalmente. A comunhão foi desfeita, o homem perdeu a fonte da vida espiritual, né? E por não corresponder à imagem estabelecida pela sociedade, eles começaram agora a sentir-se culpados por não alcançar esse padrão. Quando o homem olha, principalmente o homem que não tem conhecimento da palavra de Deus, diz assim, não, gente, é impossível esse padrão de casamento. Isso é impossível. Esse padrão aí que vocês pregam. Você já ouviu falar isso? Isso é impossível. Que é isso? Você não trair sua esposa? Você é maluca, eu não acredito em você. Isso é mentira. Porque eles distanciaram desse padrão aqui, ó. Mas quando você vem para o padrão, quando você aceita Jesus, você é capaz de cumprir tudo o que está escrito aqui a teu respeito. Não é por nós, mas é por Ele, é pela graça dEle, é pela bondade dEle, é pela misericórdia dEle. E Deus te chamou mesmo para ter um padrão acima do padrão do mundo, tá? Sua família tem que ser melhor, seu casamento tem que ser diferente, seu linguajar é diferente, sua roupa é diferente, seu comportamento é diferente. Senão fica lá no mundo. Não, aqui tem que ser diferente. Evangelho que não muda, evangelho que não te confronta, não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque ele me confronta todo dia. Eu estou procurando obedecer a vida inteira. E o Espírito Santo ainda me confronta. Sempre. Márcia, precisa melhorar aqui, ó. Você não está muito legal nisso aqui, não. O evangelho nos confronta. Porque ele está fazendo com que a gente volte ao Éden. Volte à origem. Volte ao plano maravilhoso que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Então não aceite uma família meia boca. Não aceite um casamento meia boca. Deus quer te dar um casamento alegre, feliz, filhos abençoados, filhos que honrem a sua vida, filhos que te dê alegria. Deus quer dar isso para nós. É para você que tem temor à palavra do Senhor, não é para ninguém. Então, queridos, nós podemos, em nome de Jesus, aí vem ressentimento, a ira cresce, aí tem medo do fracasso, medo de exposição, não é? Tem casais que não conseguem segurar
1 minuto a ira. Eu pergunto para vocês casais que estão aqui todos, tem algum dia, nesses anos todos de casado que vocês já tiveram, que você não teve vontade de jogar uma panela na cabeça dele ou dela? Fala a verdade. Ou a vassoura, ou o rodo. A televisão, meu Deus, aí seria desastroso, né? A panela não é tão drástico, mas a televisão. Por que isso? Isso, a ira. Ira é uma reação instantânea do nosso organismo quando nós somos provocados ou contrariados, tá? A ira é isso. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós em Efésios, irai-vos. Deus está dando para você o direito a irar. Ficou irado, irai-vos, mas não pequeis. E se irou e se pecou, ele vai dizer ainda, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar para o outro dia sem pedir desculpa, sem pedir perdão, sem falar, querido, me perdoe, eu errei, eu amo você. Você já tentou falar, depois de uma provocação que o outro te fez, você já tentou usar essa frase? Querida, eu errei, me perdoe, eu amo você. Olha, você vai ficar engasgado para falar essa frase. Porque é difícil falar. É ou não é verdade? É difícil falar. Porque nós estamos debaixo dessa fraqueza. Mas quando você tem a mente renovada pela palavra e você fala assim, Senhor, me ajuda, o Senhor vai te ajudar. O Senhor pega a intenção do seu coração e te ajuda a fazer isso acontecer. Então, a família, o plano original de Deus, a volta ao Éden, tem a ver com tudo isso, né? A vida está em mau estado, agora é a vida de sofrimento ou divórcio, ou tentar viver segundo o natural. Isso é o que a sociedade, é o curso da sociedade. Mas eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós fazemos diferente. E não é prerrogativa, não é nada fora do comum um casamento de 37 anos. As pessoas hoje assustam quando a gente fala que tem 37 anos de casado com a mesma pessoa, né? Mas é super normal para quem está caminhando dentro do plano de Deus. Tem que ser isso. Não pode ser diferente. Entende? Não pode ser diferente. Se você veio para Jesus depois, ok, mas eu estou na igreja desde que me entendo por gente, então tem que cumprir esse plano. E quem me ajudou foi Ele, foi Jesus. Quem nos ajudou foi a palavra, foi bons livros, foi curso de casais, foi oração, foi dia de perdão, foi muita coisa investido nisso tudo, né? Com a graça e a bondade de Deus pela sua palavra. Então, queridos, que você esteja de volta para o Éden com a sua família. Um lugar de delícia, um lugar de prazer, um lugar de perdão, um lugar de comunhão com seu Pai. E tudo aquilo que você necessitar, o Espírito Santo é aquele que providencia os recursos para você caminhar nesse plano. Nós não podemos, o homem natural não consegue, ele até tem vontade, mas não consegue. Mas você caminha no sobrenatural. Você está acima disso, você caminha pela palavra, você caminha pela fé, você caminha pelo Espírito, você caminha pela graça, você caminha pela misericórdia, então você é capaz. Amém, queridos? Tinha muito mais coisa para falar, mas vamos ficar por aqui.